E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O problema não era a desigualdade, a pobreza. Às vezes as pessoas confundem desigualdade com Acham que é pobreza. a mesma coisa, na Acham realidade. que é a mesma coisa, cara. Acham que Eu achei bem desigualdade e interessante o pobreza é a seu mesma texto, porque às vezes você coisa. manda uns textão ali bala, né, cara? E é legal, porque... Texto, vídeo. Porque você... Vem porrada de tudo quanto é lado. Só um parênteses. Você sempre teve essa personalidade mais confrontadora, assim? Sempre. Sempre? Sempre. Porque, desde obviamente, criança. você fala de um assunto que tem uma pimenta muito extra. Quando você fala de economia, você tem que entrar no campo mais da política, porque tá relacionado com história. E tem que ter personalidade pra colocar a tua opinião e confrontar assuntos que você sabe que são mais picantes. É que o que acontece? Honestamente, assim, falando pra vocês, eu acho que as pessoas ficaram muito pau mole. Sério. Aqui, ó. Tipo, ninguém vai Aí, e fala ó. assim, não, deixa eu pôr o pau na mesa aqui e vou falar o que que é, porque uma E coisa vou bancar, é opinião e outra coisa é fato. Perfeito. Então, assim, gosto, que cor você gosta mais, isso é opinião, isso não tem, eu gosto mais de música X ou Y, tudo bem, e aí, ok, a gente coexiste. Agora, quando você fala assim, eu acho que tem que acabar com os bilionários, porque os bilionários são a causa de pobreza no mundo. Isso não é verdade. E não tem discussão. Uhum. Os bilionários, pra você ter ideia, eles têm hoje mais ou menos 12 trilhões de dólares em grana, né? Isso tem muito a ver também com o dinheiro que eles têm nas ações. Então, Uhum. eles abrem capital, colocam as ações na bolsa, e aí, com a variação para cima ou para baixo, eles têm a maior parte do dinheiro deles está no mercado de capitais. Uhum. As pessoas falam assim, então tira ou taxa os bilionários, que daí vai acabar com a pobreza no mundo. Só os Estados Unidos, o governo americano, gastou no ano passado 6,2 ou 3 trilhões. Ou seja, E não toda a resolveu. fortuna dos bilionários do mundo daria para pagar 2 anos de despesas do governo americano. Não estou nem contando governos no resto do mundo, que daria bem mais do que esses 12 trilhões, ou seja, não daria nem para um ano de despesas do mundo, dos Uhum. governos do mundo. E aí, se as pessoas não entendem que você não pode pegar o dinheiro deles, porque eles não estão num cofre lá do tio Patinhas com as moedinhas que eles Sim, podem nadar. Se você pegar o dinheiro deles, você vai ter que necessariamente vender as ações deles. E aí, o que acontece com as ações? Vai pra outra pessoa. Não, as ações, ações quando caem. você vende tudo de uma vez, é oferta e demanda. A demanda cai. O Mas, valor o da dinheiro ação também vai pra cai. outra pessoa, né? Sim. Então, Não, vai mas o que eu acabar, quero dinheiro não dizer, vai o que eu acabar. quero dizer é, se você tivesse a Sim. possibilidade de confiscar o dinheiro deles e por alguma uma mágica você não desvalorizasse as ações, você conseguiria juntar 12 trilhões. Não seria isso porque as ações iriam cair, ia ser bem menos. Mas supondo que a gente conseguisse. Ele não dava para pagar dava para pagar 2 anos de governo Ou seja, americano. o problema do mundo não são os bilionários. E aí você fala assim, não, mas aí eles resolveriam a fome. Tá, aí você teria acabado com todos os setores produtivos da economia, com empresas que geram empregos, para pagar 2 anos de gastos do governo americano. E depois? Você acabou com tudo. E aí você vai taxar o quê? Vai acabar o quê? Não tem o que fazer. Então é uma questão de lógica. Tem uma outra, eu até falei isso num podcast recente, não sei se você conhece o Charles Vicks. Sim, Lá, super ele tá querido fazendo também. agora, lá em parceria com o Grupo Primo, ele e o Lucas Pitt. Eu fui no podcast deles na semana Figuraça. passada. São umas figuras, o Lucas principalmente. e eu tava falando justamente disso. Um caso brasileiro, a Cris Junqueira, do Nubank. Uhum. Ela, quando fez o IPO do Nubank, ela se tornou uma bilionária, né? Self-made, uma mulher que começou do nada também, não é filha de ninguém, nem nada. Fez lá, acho que 1,5 bilhão, 1,7 bilhão de dólares. Se transformou em bilionária. Daí, nossa, temos que acabar com os bilionários. Aí, ela lançou as ações caíram, se não me engano, 40% desde do IPO. Ela não tem mais 1 bilhão, ela tem 700 milhões. Ela ainda é muito rica. Mas 700 milhões em patrimônio, né? Ela não tá num cofre lá, que ela Sim. pode nadar do tio Patinhas. Mas o ponto é, ela fica legal ou ruim, malvada ou boazinha, de acordo com as ações? Uhum. Se as ações sobem ou descem? Então, entender dessas coisas, eu tô dizendo coisas básicas, bem básicas, é fundamental. Porque daí, se a pessoa entende isso, ela para de ficar revoltada com o mundo e achando que o mundo deve alguma coisa para ela, ela começa a pensar, peraí, eu preciso ter autorresponsabilidade e quem deve fazer as coisas por mim sou eu, não tenho que defender de Estado, de governo, de ninguém. E o cara que tá rico, não é culpa dele que eu tô pobre. Cara, parece uma coisa idiota, mas a partir do momento que você entende isso, as coisas
mudam bastante, mudam muito. Principalmente dentro dessa ótica, há um perigo muito grande de você cair no campo do vitimismo, né, cara? Achar que o mundo te deve alguma coisa. Cara, hoje em dia as pessoas lutam pra ser vítimas e não pra ser protagonistas. Pode perceber. Quem que tá me devendo alguma coisa? Não porque eu não consegui entrar porque eu sou mulher, não porque eu sou do mercado financeiro há 19 anos, mulher, no mercado majoritariamente masculino. Você acha que eu consegui alguma coisa falando, ai, nossa, mas estão me interrompendo, me tratem diferente, mimimi, blá, blá, blá? Claro que não. E hoje tem muito essa cultura. Só que, de novo, volto ao ponto principal. Como é que isso está interligado com cultura, com história? Da onde que isso surgiu? Se você não consegue entender isso, você tem a chance, é muito fácil você cair nessas narrativas. E aí, se você é um cara vitimista, muito dificilmente você vai ser um cara bem-sucedido. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que fica se colocando em posição de vítima. É antagônico, né, cara? Honestamente. Então, já temos a fundação, capitalismo, atrelado ao acúmulo de capitais, mas já entendendo, muitas pessoas acham que é uma... Acúmulo de capitais e produção em massa. Produção em massa e socialismo, dona Renata. Então, o socialismo ele nasceu antes do Marx, muita gente acha que ele nasceu com Marx, mas nasceu antes do Marx, com alguns filósofos, principalmente na França, que era essa ideia de coletivização das coisas e o Estado seria o protagonista, o que dividiria justamente todas as coisas. Uhum. Só que isso aconteceu numa época, essa percepção, no começo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela foi super importante, mas ela também foi cruel, no sentido de que, apesar de ser uma segunda opção, antes ninguém tinha nenhuma opção de sair do campo. Ou você morria de fome no campo, ou você morria de fome no campo. Não tinha essa opção, outra opção. Quando veio a Revolução Industrial com a super inovação da máquina a vapor que podia fazer a produção em massa, as pessoas voluntariamente saíram do campo e foram para as fábricas, para trabalhar nessas fábricas. Mas eram jornadas exaustivas, mulheres e crianças trabalhando. Então, tudo isso que a gente vê nos livros de história sobre a Revolução Industrial ser cruel nesse sentido é realidade. Só que eles não contam o outro lado, que é o que era antes. Antes não tinha essa opção. A Revolução Industrial trouxe, como eu disse, essa nova realidade das pessoas poderem consumir, que antes não acontecia. Principalmente até determinado tempo, as pessoas produziam muito pouco, porque não tinha possibilidade de produtividade. Você não tem ferramentas, máquinas para aumentar a sua produtividade. Era uma coisa muito manual. Então, você entregava a maior parte dessa produção para o seu senhor feudal, por exemplo, ou depois que o feudalismo diminuiu e entrou o mercantilismo, o capitalismo comercial, você também trabalhava com muito pouca produtividade, ganhando muito pouco, a maior parte das pessoas era pobre, e isso vale, inclusive, quando a gente fala de pobreza, a pobreza, ela valia, inclusive, para pessoas muito ricas. Na nossa condição, na nossa ideia de riqueza hoje, pessoas ricas na época eram pobres pra gente. Então, quando você fala de ter hoje, você vai numa farmácia, você tem remédio de dor de cabeça, remédio para gripe, remédio para dor de garganta, qualquer problema que você tiver, você pode ir no dentista. Isso pra gente é uma coisa muito corriqueira. Monarcas morreram de gripe, morreram de coisas idiotas, de arrancar um dente, infeccionar e morrer. Então, como que eles iam no banheiro? Quando No minha avó era buracos. criança, açúcar era guardado em cofre. Sério? Em cofre. Lá em Portugal, o açúcar ficava guardado em cofre. Que era uma coisa, assim, muito de luxo, né? Muito de luxo. Então, isso é uma coisa super importante. Por isso que, de novo, eu volto a dizer, no meu curso eu começo contando essa história para as pessoas poderem dar valor pro que a gente tem hoje. Exato. Então, essa questão do socialismo é importante colocar sob esse contexto, porque ele nasceu observando essas relações, entendendo de forma errada, mas ainda é possível de compreender por que eles estavam achando que era melhor sair da iniciativa privada e ir para o Estado, porque eles estavam achando que aquilo era uma coisa injusta, que as condições de trabalho eram muito drásticas, e que o Estado, e obviamente que na minha percepção, isso é uma concepção errada, né? Uma percepção errada da sociedade, mas eu ainda consigo entender o porquê. Depois que veio o Marx chamou esse socialismo de socialismo utópico, porque eles entenderam essa situação, falaram que a ideia, o que eles gostariam de fazer era a coletivização e, consequente, o Estado seria o responsável por dividir isso igualmente, mas eles não propuseram nenhuma forma direta de fazer isso. Então, Marx observou isso e falou, isso aqui é o socialismo utópico, eu vou fazer um socialismo científico.
que eu já dou spoiler, não tem científico nada, porque todas as teorias dele deram errado. Mas, de novo, qual era o contexto dessa observação dele? A Revolução Industrial. E aí ele começou a fazer algumas previsões. As máquinas vão entrar e vão assumir todos os postos de trabalho, então as pessoas vão ficar sempre na subsistência. Sempre que entrar novos trabalhadores, isso vai manter os salários deles sempre no básico, porque não vai ter geração de riqueza. Ele entendia que riqueza era soma zero, então se as pessoas enriqueciam, outras empobreciam. Coisas de quase 200 anos atrás, que já foi refutado pela própria realidade. Eu não estou nem falando aqui de estudiosos, filósofos, economistas. Qual é a realidade hoje, qual é a realidade da época? Já foi refutado. Não precisa nem estudar uma coisa assim, ser um cientista no assunto. Já foi refutado. Mas o ponto é, o socialismo é essa ideia de que a sociedade é injusta, que desigualdade é um problema e que você precisa corrigir isso por meio do Estado. E aí, no Manifesto do Partido Comunista, que o Marx escreveu com o amigo dele, o Engels, que, por sinal, era filho de um industrial muito rico, eles entenderam que a forma de fazer isso seria por meio de uma ditadura do proletariado com uma violação despótica. Está escrito isso exatamente dessa forma no livro. Eu sempre recomendo as pessoas a lerem a fonte original. Uma violação despótica do direito de propriedade. Então, confisco de todas as propriedades e iria isso ser colocado nas mãos do Estado e ele determinaria... Pega tudo de todo mundo, cada dá pro governo coisa. E ele distribui as bolas igualmente. E aí, abolição do direito de herança, impostos altos, dentre várias outras coisas, está tudo lá no Partido do Manifesto Comunista. Então, o socialismo passou a significar socialismo marxista depois do Marx. Então, existiu o socialismo antes. Então, e aí é engraçado de perceber que, por exemplo... Hitler e Goebbels, principalmente o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, era socialista, mas não socialista marxista, socialismo anterior. E aí eles queriam ressignificar o socialismo, que foi o nome do partido nazista, era Partido dos Nacionais Socialistas dos Trabalhadores Alemães. Então as pessoas falam assim, nossa, mas o nazista é completamente contrário ao comunismo. Quando você faz a semelhança, olha as semelhanças do nazismo, do fascismo, do socialismo e do comunismo, você consegue verificar muitas semelhanças entre eles, principalmente na questão anticapitalista, anti-individualista, antiliberal e concentrador de tudo no Estado. Aí cada um com a sua ideia, cada um com uma peculiaridade. Mas é mais importante verificar as semelhanças do que as diferenças, porque os regimes totalitários, autoritários do século XX, todos eles se parecem nesse sentido do Estado. Por isso que eu volto a falar, a importância de saber dessas coisas, dos fatos históricos, para se prevenir do futuro. A gente está vendo hoje, 2022, século XXI, Ucrânia e Rússia brigando. Uma guerra, de novo, as pessoas morrendo, etc. Puxa, mas da onde que surgiu isso? O Putin falando um monte de coisas... E aí tem guerra energética, independência energética, tudo isso não nasceu agora, em 2022. Faz tempo. E a briga dos russos com os ucranianos é antiga. Já aconteceu várias vezes. A invasão na Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia já aconteceu outras vezes. Os ucranianos têm pavor dos russos desde sempre, por causa dessas questões. Se você não entende disso, você não tem como se posicionar corretamente nem nos seus investimentos, você quer saber. Como que você vai saber, como brasileiro, que é melhor você ter moeda forte? Em quais investimentos você vai fazer? Tudo isso está interligado, não tem como sair.